Olá pessoal, bom, nesse contato de hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre o continente asiático, né? Como vocês receberam o roteiro, vocês já devem ter percebido que nós vamos ter dois momentos de explicações do conteúdo, né? Dividindo aí a primeira e a segunda parte, como está no livro. Essa primeira parte a gente vai falar um pouco do território da Ásia, as principais características naturais, a instabilidade, o clima e a vegetação, né, que também vai envolver o relevo e a hidrografia, viu? Que são as partes físicas, a Ásia e sua população, e falar um pouco também, né, da política de menos filhos, certo? Essa política que é lá do país, né, da China, tá bom? E aí, eu peço que vocês fiquem olhando o roteiro, seguindo as datas, porque um dia antes da correção, eu vou querer receber, né? Vocês enviam para o meu WhatsApp. E no outro dia, que é no dia da nossa aula, certo? A gente já vai estar fazendo a correção. A correção, o contato que a gente vai ter sempre será às quinta-feiras à tarde, mesmo como se fosse nossa aula presencial. Eu vou combinar com vocês dessa forma. Então, vamos começar. Nesse slide aqui, eu coloquei para vocês, né, uma representação cartográfica, um planisfério. E aí a gente percebe que nessa representação cartográfica tem os 6 continentes da Terra, não é isso? E aí eu chamo a atenção de vocês para visualizar aí a Ásia, né, essa que está de vermelho. A Ásia, né, que está do ladinho da Europa, certo? E aí, já de início, dá para vocês perceberem que é bem extensa, não é isso? Nesse outro slide aqui, vocês já vão observar a representação cartográfica, né, só do mapa da Ásia. Nós temos alguns países aí, né, asiáticos, como a Rússia, Mongólia, né, Cazaquistão, Irã, Índia, Turquia, entre outros, certo? E já dá para a gente observar que a Rússia, ela ocupa um bom espaço na Ásia, né? E aí, diga-se de passagem, a Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo, né? E tá, justamente parte dela fica na Ásia e parte dela fica na Europa. Por isso que ela é chamada de Eurásia, não é isso? Vocês ainda recordam, a gente já falou isso no 8º ano, certo? Porque esse assunto continente asiático é visto tanto no 8º ano como no 9º. Claro que no 9º ano é mais aprofundado. Então, tal que no outro capítulo, no 4, ele vai mencionar o Oriente Médio separado, que é a divisão da Ásia, né? Então, já dá para vocês perceberem que a Ásia é o maior continente em termos de extensão territorial, em termos de tamanho, né? A gente visualizou e comprovou isso. E é também a maior, né, população. Para vocês terem a noção, de mais ou menos 7 bilhões de pessoas que temos no mundo, né, de habitantes, cerca de 3 bilhões são asiáticos, né? E nós temos os países que são mais populosos, é a China e a Índia, Japão e Indonésia, certo? Também esses 4 aí, que são os mais populosos, certo? Nesse outro slide aqui, eu coloquei para vocês a Ásia e suas divisões. Veja que nós temos aí 6 divisões da Ásia, né? Setentrional, também chamado de Norte, Central, Oriente Médio, Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oeste. Agora, a gente vai estar comentando um pouco sobre, né, essas divisões, certo? Então, a divisão da Ásia Setentrional, essa primeira aí que vocês estão vendo, ela é também chamada de Ásia do Norte, né? Composta principalmente pela Rússia, como a gente pode observar aí nessa de azul, certo? E aí eu enfoco mais uma vez, enfatizo que a Rússia é o país
maior em termos de extensão territorial e ela pega 2 continentes, partes dela estão em 2 continentes, né? Terras, que é quem? É na Europa e na Ásia, por isso que ela também é chamada, né, essa divisão de Eurásia, certo? Temos outra divisão chamada Ásia Central. A Ásia Central são os países que estão, né? Por exemplo, Paquistão, Cazaquistão, entre outros países, né? São áreas muito secas, certo? Temos a outra, que é o Oriente Médio. O Oriente Médio, como eu já mencionei, nós vamos estudar separada essa divisão no outro capítulo. Mas é uma região que tem muito petróleo e conflitos, né? Um dos conflitos que a gente vai estudar e que mais na frente eu vou mencionar é a luta de terra pela região da Caxemira, certo? Temos também a Ásia Sul e Sudeste Asiático, né? Que é a Meridional e Sudeste Asiático, como está aí na imagem. Alguns estudiosos, eles estudam separado e outros estudam, né, junto. E parte é quem? Essa divisão aí abrange quais países? A Índia, o Vietnã, certo? E a Indonésia, por exemplo. Tá bom? Já a última divisão aí, o Extremo Oriente, vai abranger o Japão, as Coreias, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul e a China, tá bom? Sobre a instabilidade da Ásia, que é outro tema que a gente está trabalhando, né? Nós temos a parte física, a parte geológica, nós temos 3 tipos, né? Que é as bacias sedimentares, os escudos cristalinos e os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, são as partes mais altas da montanha, tá bom? Onde se localiza, né, as maiores montanhas e principalmente da porção centro-sul. Temos um exemplo aí do Monte Everest, não é isso? É importante a gente ressaltar que na movimentação das placas tectônicas ou litosféricas, a Índia, ela fica em cima da placa indiana, desloca-se de baixo e cola com a Eurásia. E assim gera um desdobramento que é uma cadeia, né, montanhosa. Então, entre a Índia, a China e Nepal, por exemplo, nós podemos dizer que tem uma área principalmente formada por esses desdobramentos modernos, né? Por esses dobramentos modernos. A parte central, formada principalmente pelos escudos e pelas bacias, também ocorre essa grande formação com grande parte de bacias sedimentares. E aí nós podemos destacar a planície russa, tá bom? Nesse outro slide, a gente vai falar um pouco sobre as características naturais, não é isso? Sobre características naturais, a gente vê aí que o relevo que é predominante é o relevo de planalto e tem também a presença de algumas planícies, certo? E sobre o clima, né? E também é importante ressaltar que tem também a presença de reservas minerais, que é o que? Associar a área, né, que tiver bacias sedimentares, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral, que é bem presente no continente asiático, tá certo? Então, sobre o clima, a gente pode mencionar aí que no norte, o clima que predomina é o clima subtropical, um clima frio. Já na parte central e no sudoeste, é um clima mais seco, né? Os semiáridos e o desértico. Tem também, né, no continente asiático, o clima de monções, que é mais presente na região sul e sudeste da Ásia. E o que são esses climas de monções? Vocês poderiam estar me perguntando. Lá no livro vocês vão ver que tem uma parte só falando desses climas de monções. Por quê? Porque eles são bastante importantes, né? Para dentro do continente asiático, tá bom? E aí a gente vai ver que são ventos definidos de acordo com o período do ano, ou seja, muda de acordo com as mudanças das estações, certo? Sobre a vegetação, né? A parte aí física,
da geografia. A vegetação, ela está sempre associada com o clima. Isso a gente já tem falado bastante na sala, quando estuda qualquer tipo de continente, qualquer tipo de país, né? Na parte central, aí da Ásia, nós temos uma vegetação do tipo desértica. Na parte, né, do norte, nós temos já uma vegetação do tipo taiga, né, que é em formato de conífera. E a tundra, que é o exemplo que a gente pode citar, são as gramíneas, né, os líquenes, os musgos. Acontece mais em período de gelo, né, mais parte do tempo congelado, passam mais parte do tempo congelado. No sul a gente pode destacar aí a floresta tropical e a floresta temperada, certo? E para lembrar sobre essa floresta, é importante a gente lembrar do formato das folhas, né, das plantas da Amazônia, que são latifoliadas e também densas, certo? E sobre a temperada, a principal característica a mencionar é que as folhas elas caem com a mudança das estações do ano, certo? Temos outro tema na parte física que é importante a gente falar, que é a hidrografia. A hidrografia é a ciência das águas. Bom, vai falar sobre os rios então, né? Principalmente. Na parte central, nós temos rios temporários, ou seja, rios que secam, ou também chamados de intermitentes, tá bom? Já na parte norte, nós vamos ter rios formados pelas geleiras, ou seja, derreteu as geleiras e formou um rio. Na China, nós temos muito desse tipo, né? E no território indiano também, viu? Sobre essa outra parte aqui, outro slide, população asiática, né? A gente vai ver sobre a população asiática. Eu tinha esquecido de falar um pouco sobre uma observação que eu tinha feito aqui sobre os rios. Os rios, eles são muito importantes, né? Eles são motivos até de conflito. Por exemplo, na parte da Ásia aí, no Oriente Médio. Por quê? Parte da água que vem dos rios, por exemplo, os rios Tigres, Eufrates, daquela região, uma região com muita escassez de água, a gente vê que ela tem a sua importância, certo? Por quê? Porque os rios, eles servem para a irrigação, servem para a agricultura, servem para a geração de energia, navegação, entre outras funcionalidades, né? Então, é um motivo para haver conflito por conta dos rios. E na região da Caxemira, é um dos motivos que a Índia não cede o seu território para outros, né, países como o Paquistão, por conta, né, da presença desses rios, né, dessas riquezas aí, né, física, certo? Então, até aqui a gente falou sobre a parte física, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a parte aí da população, né? Já tínhamos falado um pouco a parte populosa no início, mas é importante a gente colocar aqui no slide em ordem. Bom, a população, grande parte da população asiática vive no campo, né? Diferente dos outros continentes. 60% vive no campo. E algumas dessas cidades são mais populosas, né? São as mais populosas, como é o exemplo aí do Tóquio, né? No Japão, Xangai na China, Mumbai na Índia. Então, o que a gente conclui? De cada 100 pessoas que compõem a população mundial atual, 60 vivem na Ásia, né? Se a gente for transformar em porcentagem, dá 60%. Esse continente, ele registra um aumento no número total de seus habitantes a cada ano, ainda que a sua população tenha crescido mais lentamente desde o final do século, da década de 90, viu? Então, outro tema que a gente vai discutir é a política do filho único. Essa imagem aí já é bem expressiva, a gente em outros momentos já falamos,
né, sobre essa política do filho único que acontece na China. Não foi isso? E agora a gente vai, não é, falar mais um pouquinho sobre essa política. Bom, o que a gente pode mencionar sobre essa política? Essa política, ela foi imposta para que as famílias chinesas tivessem apenas um filho por casal. E quem desobedecesse essa lei, né, as famílias que desobedecessem, com exceção as do campo, estavam, né, propensas a sofrer rígidas punições impostas pelo governo chinês. Qual eram essas punições? Seria o pagamento de multas, perda de alguns benefícios sociais, né, e perdas de emprego, além da discriminação perante a sociedade. E também não podia ter, né, acesso aos serviços básicos de saúde e educação. Os programas de divulgação de métodos contraceptivos, como por exemplo o uso das pílulas anticoncepcionais, também foram uma das medidas que o país adotou, certo? Então, esse controle, ele era imposto, né, pelo governo chinês para diminuir significativamente, né, o número de habitantes que tinha lá. Então, essa política, ela foi implantada no final da década de 1970 com o intuito de reduzir o crescimento populacional. E assim ia facilitar o que, gente? O acesso da população, né, à saúde, à educação de qualidade. Então, os motivos da criação foram esses. Para se ter uma saúde de mais qualidade, uma educação de mais qualidade, uma melhor qualidade de vida, teria que ter menos pessoas, já que, né, é um dos países mais populosos, né, a China. E como funcionava? Através de pagar essas multas, a primeira, mas em casos mais extremos que se desobedecesse, entrava até na pena de morte, certo? Em 2016 foi abolida essa política, né? O governo deu uma tréguazinha, né? Um espaço. Por quê? Porque o envelhecimento da população, que estava tendo muito envelhecimento da população. Então, o governo ele teria que gastar cada vez mais com os serviços públicos. E atualmente a China investe em conscientizar a população para diminuir o crescimento da natalidade. Lá no livro vocês vão ter mais informações e qualquer dúvida eu posso estar tirando, né, com vocês no grupo, tá bom? Aí nós vamos ter a atividade, que é a prática, né? A atividade vocês vão fazer da 98 e 99, da 1 até a 8, e vão me mandar, né, me entregar pelo WhatsApp no dia 4, para que no dia 5 a gente possa fazer a correção. Nós vamos fazer a correção, né, através do grupo. Algumas eu coloco, né, as respostas corretas e vocês vão conferindo, tá bom? Então, deixo aqui o meu abraço, dedico, né, uma boa produção, um bom estudo a todos e dizer que eu estou à disposição para quaisquer dúvidas, certo? Um abraço e até mais.